Os tambores do Egito ressoam nas margens do Nilo. O sol abrasador cai sobre as pirâmides e o desespero ecoa nas ruas estreitas, onde um povo escravizado clama por libertação. As correntes tilintam, os chicotes cortam o ar, e você sente a opressão que pesa como um manto de ferro sobre milhares de homens, mulheres e crianças. Este não é apenas o começo de uma história. Este é o prenúncio de uma revolução divina. Imagine-se caminhando entre os hebreus. O suor escorre pelo rosto deles. As mãos calejadas erguem pedras para erguer monumentos que não lhes pertencem. O cheiro de poeira, sangue e lágrimas mistura-se ao incenso dos templos de Faraó. Ali, no coração do império mais poderoso da terra, uma profecia antiga começa a se mover silenciosamente. O Faraó, temendo o crescimento do povo hebreu, ordena algo impensável: que todos os meninos nascidos entre os escravos sejam lançados ao rio Nilo. O grito das mães corta a madrugada. O rio, que deveria ser fonte de vida, torna-se sepultura. O coração do Egito pulsa com crueldade, mas o coração de Deus já prepara o improvável. E é nesse cenário de morte que surge um cesto, pequeno, frágil, feito de juncos e betume. Dentro dele, um bebê chora. Você consegue ouvir o choro ecoando sobre as águas tranquilas do Nilo? Aquele som, quase abafado pelas correntes da correnteza, carrega em si o peso de um futuro que mudará a história da humanidade. A mãe, desesperada, mas cheia de fé, coloca o menino no cesto. As lágrimas dela se misturam com a esperança. Cada fibra do cesto é um ato de confiança. Cada remada da correnteza é um sussurro de Deus dizendo: "Eu escrevo a história", e você acompanha com os olhos, quase sem respirar, o cesto que se afasta entre os juncos do rio. O improvável acontece. O cesto é encontrado pela filha do próprio Faraó. O contraste é avassalador. O menino condenado à morte é acolhido no palácio do opressor. Onde havia decreto de morte, nasce promessa de vida. Onde havia sentença, Deus planta redenção. Crescendo entre colunas de mármore e jardins suspensos, Moisés recebe educação, riqueza, prestígio. Ele veste as túnicas da realeza, anda pelos corredores dourados, aprende a linguagem dos reis, mas dentro dele pulsa um sangue diferente. Ele não pertence ao Egito. Ele carrega a marca de um povo escravizado, a promessa de uma aliança antiga. Chega o momento da revelação. Moisés descobre sua verdadeira identidade. Você consegue imaginar a tensão? Ele, criado como príncipe, descobre-se filho de escravos? Aquele que caminhava entre os nobres agora enxerga com outros olhos o sofrimento dos oprimidos. Algo nele desperta. Um fogo começa a arder. Esse fogo o leva a agir. Moisés vê um hebreu sendo espancado por um egípcio, o sangue ferve, a justiça explode e ele ataca o opressor. O corpo cai na areia, o silêncio é pesado. Moisés enterra o cadáver, mas não consegue enterrar o peso da consciência. Logo sua ação é descoberta. O príncipe torna-se fugitivo. De adorado no palácio, passa a ser caçado pelo próprio Faraó. Você sente o ritmo da fuga, o vento no rosto, a poeira sobre os pés, a sensação de estar sozinho, abandonado, perdido, mas o que parece ser queda é, na verdade, o início de uma nova jornada. Moisés atravessa desertos áridos, o sol queima sem piedade, a sede consome, os passos arrastam-se, mas no meio da desolação há propósito, porque é no deserto que Deus forja libertadores. É na solidão que ele fala mais alto, e Moisés está prestes a ouvir uma voz que mudará tudo. Do cesto no Nilo até a fuga para Midian, a vida de Moisés parece um mosaico de contradições. Filho da promessa, mas criado entre inimigos, príncipe do Egito, mas com alma de escravo, herói em potencial, mas agora fugitivo. Tudo parece desconexo, mas Deus está alinhavando cada detalhe. E aqui você percebe, sua própria vida também pode parecer um cesto perdido em águas turbulentas. Talvez você já tenha sentido que não pertence ao lugar onde está. Talvez já tenha carregado feridas e fugido de erros que pareciam enterrar seus sonhos. Mas assim como Moisés, cada curva da sua história pode ser um fio da tapeçaria divina. Esta é apenas a primeira parte da jornada. O homem do cesto ainda encontrará a sarça ardente, enfrentará Faraó, desafiará mares e escutará a própria voz de Deus no Sinai. E se essa história já mexeu com você até aqui, prepare-se, porque o melhor ainda está por vir. Antes de seguirmos para os próximos capítulos dessa jornada épica, eu quero te convidar.
Se esta mensagem falou com você, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Assim você se torna parte desta missão de espalhar a palavra. E não se esqueça de comentar. Qual parte da infância de Moisés mais falou com você? Sua participação ajuda a levar essa história ainda mais longe. O sol desce sobre as areias de Midian. O príncipe fugitivo agora é apenas um pastor solitário, conduzindo rebanhos entre pedras e espinhos. O silêncio do deserto parece absoluto, mas no invisível o céu prepara um encontro. Você já sentiu que sua vida entrou num ciclo sem propósito, até que, de repente, algo extraordinário irrompeu no meio da rotina? Moisés caminha distraído quando seus olhos se fixam em algo impossível, uma sarça em chamas. As labaredas dançam entre os galhos, iluminam a noite, crepitam no vento. Mas o fogo não consome a planta. Você consegue ouvir o estalo das brasas? Consegue sentir o calor no rosto? Moisés se aproxima, intrigado, e nesse instante o sobrenatural rompe em voz. Moisés! Moisés! O chamado ecoa como trovão e ternura ao mesmo tempo. O homem treme, seus pés vacilam, mas a voz continua. Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. A areia que antes parecia comum se transforma em altar, o ordinário se torna eterno. Então, Deus se revela. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobre o rosto, incapaz de encarar a glória. O medo se mistura com reverência, mas a mensagem é clara. O clamor do povo escravizado chegou aos ouvidos do Senhor, e ele escolheu Moisés como libertador. O coração de Moisés dispara. Ele, um fugitivo, agora é chamado para confrontar o homem mais poderoso do mundo? Você já se viu diante de uma missão que parece impossível? Moisés tenta se esquivar. Quem sou eu para ir a Faraó? Mas a resposta de Deus atravessa os séculos e chega até você. Eu serei contigo. O diálogo continua. Moisés teme não ser acreditado. Deus lhe dá sinais. A vara que se transforma em serpente, a mão que fica leprosa e é curada, a promessa de milagres que desafiarão a lógica humana. Mesmo assim, a insegurança persiste. Senhor, eu não sei falar bem. E o Criador responde: quem fez a boca do homem? Vai, e eu estarei com a tua boca. Sem mais desculpas, Moisés aceita o chamado. Ao lado de seu irmão Arão, ele parte de volta ao Egito. Imagine essa viagem. Cada passo rumo ao palácio é um confronto interno. O deserto, as lembranças do crime, o peso da missão. Mas no horizonte, ergue-se a terra dos faraós, com suas muralhas imponentes e exércitos intransponíveis. Moisés entra novamente no palácio onde cresceu. Os corredores dourados, os símbolos da realeza, as imagens dos deuses egípcios, tudo parece familiar e hostil ao mesmo tempo. Diante de Faraó, ele proclama as palavras que ressoarão pela eternidade. Assim diz o Senhor: deixa o meu povo ir. O silêncio se quebra em risos. O Faraó, sentado em seu trono, olha para aquele homem despojado e ousa zombar. Quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz? A recusa é categórica, mas o desafio lançado desencadeia uma guerra cósmica, não entre Moisés e Faraó, mas entre o Deus vivo e os ídolos do Egito. A resposta de Faraó não é apenas rejeição, ele aumenta o peso da escravidão. Agora, os hebreus precisam fazer tijolos sem palha. O povo geme, culpa Moisés e o coração do libertador vacila, mas a voz que falou na sarça ainda ecoa: com mão poderosa, eu libertarei o meu povo. Aqui o palco está pronto. De um lado, o império mais rico e armado da terra. Do outro, um homem com um cajado e a promessa de Deus. Você sente o peso da batalha que está prestes a começar? Os céus se inclinam, porque os próximos capítulos revelarão sinais e juízos que ainda hoje arrepiam quem os ouve.
E talvez você esteja enfrentando o seu próprio faraó. Uma situação que parece impossível, uma voz que diz que você não tem saída, mas a mesma promessa que sustentou Moisés está diante de você. Eu serei contigo. Se esta parte da história falou com você, deixe o seu like agora mesmo e escreva nos comentários. Qual foi o momento mais marcante para você? A sarça ardente ou o confronto com o faraó? E se ainda não é inscrito, inscreva-se para não perder a continuação desta saga épica, porque as pragas do Egito estão chegando. O palácio de Faraó ainda ecoa com as palavras de desafio. O trono dourado parece firme, os deuses de pedra parecem imponentes, mas os céus já decidiram. O tempo da opressão chegou ao fim. Moisés ergue seu cajado, e a batalha entre o eterno e o efêmero começa. A primeira praga atinge o coração do Egito, o rio Nilo, fonte de vida, de colheita, de prosperidade. Ao toque do cajado, as águas se transformam em sangue. O cheiro pútrido se espalha, os peixes morrem, o rio fede, os egípcios não suportam beber. O que antes era orgulho se torna vergonha. Faraó endurece o coração. Então, uma segunda praga, rãs, milhares, milhões, brotando dos rios, invadindo casas, templos, até os aposentos reais. O chão se move, os quartos se enchem, o povo grita. Mesmo assim, Faraó resiste. O pó da terra se torna piolhos. Eles cobrem homens e animais, coçam a pele, enchem o ar. Os magos do Egito tentam imitar, mas falham. Eles mesmos declaram: isto é o dedo de Deus. Mas Faraó não se rende. Então, vêm as moscas, nuvens escuras, zunindo, entrando nas casas, arruinando colheitas, tornando o ar quase irrespirável. Mas da terra de Gósen, onde habitam os hebreus, nenhuma mosca entra. O Deus de Israel separa o seu povo de seus inimigos. O gado do Egito morre em massa. Vacas, camelos, ovelhas, símbolos de riqueza, tombam no chão. A economia estremece. O império que parecia invencível começa a sangrar. Mas o coração de pedra ainda não se dobra. O pó sobe aos céus e desce em forma de úlceras. Feridas dolorosas brotam na pele dos egípcios, até dos sacerdotes que servem nos templos. O orgulho é humilhado. A terra geme. Moisés ergue as mãos e trovões rasgam o céu. O granizo cai misturado com fogo, destruindo campos, árvores, plantações. O Egito, acostumado ao brilho do sol, treme diante da fúria do céu. Então, gafanhotos. Uma nuvem, viva, devorando tudo o que restou. O verde desaparece. O Egito, outrora fértil, se transforma em desolação. O império de Faraó se ajoelha diante de insetos. Mas ainda não é o fim. As trevas descem. 3 dias de densa escuridão palpável. O sol se apaga. As tochas não iluminam. O povo tropeça no medo. Mas em Gósen, a luz permanece. Deus marca a diferença entre o seu povo e seus inimigos. E por fim, a última praga, a mais terrível. O anjo da morte atravessa a terra do Egito. Naquela noite, os primogênitos são ceifados. O choro invade cada casa, do palácio ao casebre. Mas entre os hebreus, o sangue do cordeiro nas portas marca a diferença. Onde há sangue, há vida. Onde há aliança, há livramento. O grito de Faraó rasga a madrugada. O império se rende. Levem o seu povo e vão adorar ao Senhor. A vitória chegou. O povo escravizado por 400 anos caminha agora como nação livre. A Páscoa se torna memória eterna, o símbolo de uma libertação conquistada não pela espada, mas pelo poder de Deus. Imagine a cena. Milhares de famílias saindo apressadas, com sandálias nos pés, cajados nas mãos, pães sem fermento nas mochilas, crianças sorrindo, idosos chorando, mães embalando bebês. É a marcha da liberdade. E à frente, Moisés,
não mais fugitivo, não mais príncipe, mas profeta de um Deus invencível. O Egito, outrora senhor, agora os despede. O ouro e a prata dos opressores passam às mãos dos escravos. A justiça divina se manifesta. O deserto os espera, mas a promessa os guia. O que parecia impossível aconteceu. E aqui você percebe, nenhum faraó é maior que o poder de Deus. Nenhuma corrente é mais forte que a promessa. Nenhuma noite é mais longa do que o amanhecer que Deus prepara para aqueles que confiam nele. Se esse momento tocou o seu coração, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo agora mesmo. Escreva nos comentários qual das pragas mais te impressiona até hoje. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se para acompanhar a próxima parte, porque a travessia do Mar Vermelho será o clímax desta jornada. O povo marcha apressado, deixando para trás as ruínas do Egito. O vento da liberdade sopra nos cabelos, os corações pulsam com esperança, mas nos olhos ainda há medo, porque libertar-se de correntes é apenas o começo. Agora, diante deles, estende-se o deserto, imenso, incerto, desafiador. Atrás, porém, o inimigo não desistiu. Faraó muda de ideia e reúne seu exército. Cavalos, carros, guerreiros armados até os dentes. O som das rodas de ferro ecoa no horizonte, levantando poeira, trazendo pavor. O povo olha para trás e vê a morte se aproximando. O desespero explode. As vozes se levantam contra Moisés. Foi por falta de sepulturas no Egito que nos trouxeste aqui para morrer no deserto? O coração humano, tão rápido em esquecer os milagres, agora clama em desespero. Mas Moisés ergue as mãos e declara: O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. A coluna de nuvem que guiava o povo move-se para trás, separando os hebreus dos egípcios. A noite cai, mas a nuvem se transforma em fogo, iluminando os filhos de Israel e lançando trevas sobre os perseguidores. O palco está preparado para o maior ato de redenção até então. Moisés estende o cajado sobre o mar. O vento oriental sopra com força e as águas começam a se dividir. Imagine a cena. As ondas se erguem como muralhas à direita e à esquerda. O fundo do mar se revela em terra seca. Você sente o vento forte, ouve o rugido das águas, vê crianças correndo por onde antes havia abismos. O povo atravessa em meio ao impossível. Cada passo é um ato de fé. O coração bate acelerado, mas os pés avançam. Atrás, os egípcios entram no mesmo caminho. Cavalos relincham, rodas rangem, lanças brilham. Mas a ordem de Deus ecoa. Estende a mão sobre o mar. Moisés obedece. As águas se fecham com fúria. O rugido do mar engole exércitos, cavalos, carros. O poder que sustentou os hebreus se torna juízo contra seus inimigos. Amanhã nasce, e a praia está coberta pelos destroços do império que ousou desafiar o Deus vivo. Então, um cântico explode. Miriam, irmã de Moisés, ergue o tamborim e as mulheres dançam. O povo canta: O Senhor triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. A celebração ecoa pelo deserto, porque aquele dia jamais seria esquecido. Mas a jornada não termina no mar. Agora começa o verdadeiro desafio, o deserto. 3 dias sem água. A sede consome, os lábios racham, as crianças choram. Quando enfim encontram água, ela é amarga. O povo murmura. Moisés clama. Deus transforma o amargo em doce. A fome também chega. Os estômagos vazios fazem o povo sonhar com as panelas do Egito. Mais uma vez eles reclamam. E mais uma vez Deus responde. Do céu cai o maná. Pão branco como orvalho, doce como mel. O povo acorda todas as manhãs com provisão celestial.
Quando a sede retorna, Moisés fere a rocha e dela jorra água em abundância. O deserto, que deveria ser morte, se transforma em milagre diário. Mas mesmo assim as murmurações não cessam. O coração humano insiste em duvidar. Surge também a guerra. Amaleque ataca os hebreus. Moisés sobe ao monte, ergue o cajado. Enquanto suas mãos permanecem levantadas, Israel vence. Quando se cansam, os inimigos avançam. Então Arão e Hur o sustentam. Juntos eles seguram as mãos do líder até o pôr do sol, e a vitória é conquistada. Cada prova no deserto não era acaso, era treinamento. Deus moldava um povo escravo em nação de guerreiros. Cada sede, cada fome, cada batalha era martelo e fogo forjando fé. O caminho era árduo, mas a promessa ainda brilhava. Uma terra que manava leite e mel. E talvez você se veja nesse deserto, entre mares que parecem intransponíveis e jornadas que parecem intermináveis. Mas assim como Moisés ergueu o cajado e o impossível aconteceu, você também pode ver muralhas de água se transformando em caminho, porque o mesmo Deus que abriu o mar ainda abre histórias. Se essa parte mexeu com você, deixe seu like e compartilhe agora mesmo. Escreva nos comentários qual momento mais fala ao seu coração: o mar se abrindo, o maná descendo ou a rocha jorrando água? E não esqueça de se inscrever, porque a próxima parte será no Monte Sinai, quando o céu descerá sobre a terra em fogo e glória. O mar já ficou para trás, o deserto já revelou milagres e provações, mas agora, diante do povo, ergue-se uma montanha imponente, coberta de nuvens densas. O Sinai não é apenas rocha e areia, ele será o palco onde o Eterno descerá para falar com homens. Imagine a cena. O povo acampa ao pé da montanha. Milhares de tendas se espalham pelo vale. Crianças correm, homens erguem fogueiras, mulheres preparam alimento. Mas, de repente, o ar muda. O vento sopra mais forte. O silêncio invade. Algo sobrenatural está prestes a acontecer. Relâmpagos rasgam o céu. Trovões estremecem o chão. Uma nuvem espessa cobre o monte, e fogo desce sobre as pedras. O som de um chofar celestial ecoa, cada vez mais forte, mais alto, até o coração quase explodir. Você sente o arrepio? Você ouve o som? É o próprio Deus descendo para falar com seu povo. O povo treme. Ninguém ousa se aproximar. O monte está cercado. Quem tocar, morrerá. Apenas Moisés sobe. Cada passo é temor e reverência. Lá no alto, envolto em fumaça e fogo, ele encontra o Deus que libertou Israel. Então, as palavras eternas são ditas, 10 mandamentos, 10 princípios que atravessarão gerações. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagens. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não roubarás. Palavras gravadas em pedra, mas destinadas a serem escritas em corações. O povo ouve, mas o medo é insuportável. Moisés, fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. A santidade é tão intensa que os homens recuam. Só Moisés permanece na presença, o mediador entre o céu e a terra. 40 dias no monte. O líder recebe instruções detalhadas, o tabernáculo, os sacerdotes, a arca da aliança. Cada detalhe aponta para a presença de Deus habitando no meio de seu povo. O Eterno deseja estar entre os mortais. Mas no vale, o coração humano revela sua fragilidade. O povo se cansa da espera. Eles pressionam Arão e um bezerro de ouro é moldado. A idolatria tão comum no Egito volta a seduzi-los. Eles dançam em torno da estátua, proclamando: "Este é o Deus que nos tirou do Egito." Lá no alto, Deus revela a Moisés a traição, sua ira queima. Ele declara que destruirá o povo e fará de Moisés uma nova nação.
É o momento mais tenso da aliança. Mas Moisés, o mesmo que um dia fugiu do Egito, agora se ergue como intercessor. Ele clama: se destruíres este povo, apaga também o meu nome do teu livro. O coração do líder se funde ao do povo. Ele desce com as tábuas nas mãos e vê a idolatria com seus próprios olhos. A fúria explode. As tábuas são quebradas, símbolo da aliança traída. Mas ainda assim, Moisés volta a subir. 40 dias de jejum e oração. Ele implora: mostra-me a tua glória. Então, algo indescritível acontece. Deus passa diante de Moisés e declara seu nome: o Senhor Deus, compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor e fidelidade. Moisés não vê plenamente o rosto de Deus, mas contempla sua bondade. E ali, uma nova aliança é feita. As tábuas são reescritas. O pacto é restaurado. Quando Moisés desce do monte, seu rosto brilha. A glória é tão intensa que ele precisa cobri-lo com um véu. O povo não consegue encarar a luz refletida. O homem que um dia foi príncipe, fugitivo e pastor, agora é o amigo de Deus, cujo rosto carrega o reflexo da eternidade. No Sinai, o céu tocou a terra. O fogo queimou, mas não consumiu. A lei foi dada, mas também a misericórdia. Ali, o Deus invisível revelou seu caráter e um povo escravo começou a ser moldado como nação santa. E você, já pensou no que aconteceria se o céu invadisse sua vida hoje? Se a voz que trovejou no Sinai falasse diretamente ao seu coração? Talvez, assim como Israel, você se sinta frágil, inconstante. Mas lembre-se, assim como Moisés intercedeu, há alguém maior que intercede por você até hoje. Se esta parte impactou você, deixe o seu like agora mesmo e escreva nos comentários: qual o momento mais te marcou? O fogo no Sinai, os 10 mandamentos ou a intercessão de Moisés? E não se esqueça de se inscrever, porque na última parte veremos o legado eterno desse profeta antes da Terra Prometida. O Monte Sinai já está atrás, a lei já foi dada, e o tabernáculo se ergue no meio do acampamento. Mas a jornada ainda continua. 40 anos se passam no deserto e o povo aprende, entre quedas e milagres, o que significa depender de Deus. Moisés, agora idoso, caminha com passos mais lentos, mas sua voz continua firme. Ele viu gerações nascerem no deserto. Ele enterrou líderes e amigos. Ele guiou uma multidão de ex-escravos a se tornarem guerreiros, prontos para conquistar a promessa. O povo está às margens do Jordão. Canaã, a terra sonhada, está diante deles. Mas Moisés sabe, ele não entrará. O peso da liderança, os erros cometidos, a justiça divina, tudo o impede de cruzar o rio. Ainda assim, ele não lamenta. Ele sabe que sua missão foi cumprir o caminho até que. Então, ele reúne a nação e começa seu último discurso. Imagine milhares de pessoas em silêncio, atentos ao homem que os conduziu desde o Egito. Sua voz ecoa pelo vale. Lembrem-se do que o Senhor fez. Guardem os mandamentos. Não sigam outros deuses. Escolham hoje a vida, para que vivam vocês e seus filhos. Moisés não fala como um rei, mas como um pai. Ele relembra as vitórias, as quedas, os milagres. Ele repete, insiste, exorta. Amar a Deus de todo o coração é o segredo da bênção. Não é apenas lei escrita em pedra, é um pacto de amor. Ele chama Josué, impõe as mãos sobre ele e, diante de todos, transfere a liderança. A missão continua. Moisés não busca glória pessoal. Ele entende que a obra pertence a Deus e que os homens são apenas instrumentos passageiros. Então, chega o momento final. Moisés sobe sozinho ao Monte Nebo. Do alto, seus olhos contemplam a terra prometida, colinas verdes, rios que serpenteiam, vales férteis. É como se cada promessa de Deus se materializasse diante dele. Ele não pisa nela, mas a vê. E isso basta. Ali, no silêncio da montanha,
Moisés encerra sua jornada. O homem que foi salvo das águas, que falou com Deus face a face, que abriu mares e desafiou impérios, agora descansa. A Bíblia diz que o próprio Senhor cuidou de seu sepultamento. Até sua morte foi envolvida em mistério e honra. O povo chora 30 dias. Josué assume e a história avança. Mas o legado de Moisés jamais é esquecido. Ele não foi apenas libertador, legislador ou profeta. Ele foi amigo de Deus, o homem comum, transformado pela presença divina em instrumento eterno. E você? Ao olhar para a vida de Moisés, percebe, a jornada não é sobre perfeição, mas sim sobre obediência. Não é sobre ser capaz, mas sobre dizer eis-me aqui quando Deus chama. Moisés começou como um bebê indefeso num cesto, mas terminou como um gigante da fé, que marcou gerações. Do cesto no rio ao Monte Sinai, do palácio de Faraó ao Monte Nebo, a vida de Moisés é um lembrete eterno. Quando Deus escreve a história, nenhum rio pode afogar, nenhum império pode deter, nenhum deserto pode destruir. O fogo arde, mas não consome. A voz chama e o mundo muda. Se essa jornada falou com você, deixe o seu like agora mesmo e escreva nos comentários. Qual momento da vida de Moisés mais marcou a sua fé? E não se esqueça de se inscrever, porque aqui sempre traremos histórias que unem emoção, revelação e a presença de Deus.